Bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Um Quarto de Conversa, do Gerador. Hoje temos connosco o Francisco Ferreira, presidente da ZERO, Associação Sistema Terrestre Sustentável, uma organização não governamental de ambiente com atividade nacional. Além disso, o Francisco é também professor associado no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, FCT, e é investigador do CENSE, Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade. É também uma cara conhecida, uma vez que foi presidente e vice-presidente da Quercus e membro do Conselho Nacional da Água e do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento. Francisco, obrigado por ter aceito o nosso convite. A primeira coisa que eu lhe perguntava é, nascida em finais de 2015, a ZERO tem desenvolvido um trabalho e projetos cujo trabalho encontra em diversas áreas ecos necessários para trazer um debate mais transversal sobre sustentabilidade para cima da mesa. Relativamente a este trabalho, como é que o Francisco olha para os passos que o país tem dado desde então? Bem, nós temos realmente um percurso de 5 anos que tem sido um enorme desafio. E realmente, Ricardo, não é fácil nós desde já avaliarmos aquilo que são os êxitos ou não e a influência que a ZERO tem tido nas várias políticas, porque estamos num contexto onde, à escala mundial, ainda antes da pandemia, nós conseguimos identificar 3 grandes desafios, digamos assim. O primeiro é a emergência climática. Claramente o aumento da subida da temperatura e todas as consequências que se sentem à escala mundial e também no nosso país. Tivemos os fogos enormes, os incêndios em 2017, tivemos também um período de seca nesse ano. Temos tido alguns eventos meteorológicos extremos, grandes chuvadas em alguns sítios, danificando muitas culturas, a agricultura. Portanto, as alterações climáticas estão aí, nós temos que nos adaptar, mas acima de tudo temos que reduzir as emissões. E esse é sem dúvida um desafio nacional e global. E uma das lutas grandes da ZERO foi a implementação de renováveis, de energias renováveis, e o fim do uso do carvão na produção de eletricidade. E aí, com o encerramento de 2 centrais, agora no Pego e em Sines este ano, temos aí passos muito importantes. Depois, a crise da biodiversidade. Nós estamos a perder um número de espécies avassalador todos os anos à escala mundial. Muitas delas nós não conhecemos, apenas estimamos que estejam a ser perdidas. E isso tem a ver com uma maior interferência do homem nos ecossistemas. Isso também acontece em Portugal, onde, entre os países da Europa, nós somos dos países que ainda têm paisagens e ecossistemas mais próximos daquilo que era o historial em termos de conservação da natureza, com espaços verdadeiramente preservados. E, portanto, temos aí um desafio grande. E depois um terceiro desafio, que eu diria que é aquele mais transversal e que está diretamente relacionado quer com as alterações climáticas, quer com a biodiversidade, que é o desafio dos recursos. Nós consumimos demasiado, continuamos com um paradigma em que o que vale é o crescimento, e isso, como digo, à escala mundial, à escala nacional. E isso é talvez o maior desafio da sustentabilidade. E nós aí, eu diria que estamos entre os 3. Esse é talvez aquele que está mais próximo da atitude de cada um de nós e onde nós achamos que estamos mais longe daquilo que é possível e desejável. Claro. Até porque em Portugal, muitas vezes, pelo menos, há esta ideia de que, como somos um país relativamente pequeno à escala mundial, que aquilo que nós faremos pode não ter não terá a mesma importância que outros países grandes. Mas, na verdade, é uma causa comum e as coisas não se vão fazer só porque países grandes realizam certas metas e outros não é? Não, cada um de nós é responsável por este desafio da sustentabilidade. E é um desafio muito mais
complexo do que olhar apenas para a preservação da natureza ou do que olhar apenas para a questão do clima, porque como o próprio cerne do desenvolvimento sustentável é precisamente nós conseguirmos articular a componente ambiental com a componente social, económica e a governança. E obviamente à escala mundial temos países muito diferentes naquilo que é o tipo de regime que está instalado e a participação das pessoas nas decisões, mas depois também temos aqui um balanço que tem que ser feito em cada momento sobre o que deve ser a ação de cada um de nós, ao nível local, ao nível nacional, o que torna as coisas muito mais complicadas. Eu poderei querer muito o encerramento de uma determinada fábrica por razões ambientais, mas tem que estar consciente das consequências sociais e económicas que essa fábrica tem de ter. E, portanto, esta visão que a Zero procurou equilibrar no seu ADN? Na sua visão central, não é? Torna as coisas muito mais difíceis em termos daquilo que deve ser o nosso posicionamento em relação a uma série de problemas da nossa sociedade. É uma altura complexa e estamos a falar, obviamente, de questões, lá está, complexas até pela estratégia com que podem ser implementadas. Obviamente, nós sabemos, sobretudo desde o Acordo de Paris, que 2030 será pelo menos uma das datas mais determinantes relativamente àquilo que foi estabelecido, que foi pensado e àquilo que nós temos que fazer para, de facto, poder inverter, pelo menos, aquilo que está em causa com o planeta. No caso português e da sociedade portuguesa, o que é que a Zero considera que falta ainda para que esta discussão não seja pontual, mas seja cotidiana? Bem, nós temos, antes de mais, talvez nos fixarmos em algumas palavras-chave que são muito, muito importantes. E uma das palavras que eu acho que é mais indispensável é a palavra suficiência. E suficiência não se pense que é oposto de bem-estar, é oposto de qualidade de vida, muito pelo contrário. Agora, é uma palavra que tem consequências muito fortes, porque em vez de eu basear, no fundo, a minha felicidade, os meus objetivos num consumo que o planeta não suporta, porque esses recursos são limitados, principalmente no que respeita à sua capacidade de regeneração, eu passo a ter uma visão em que o desperdício é levado ao mínimo no entanto, eu consigo desenvolver atividades que são tão compatíveis quanto possível com aquilo que deve ser a herança do planeta para as próximas gerações. Ora, esta mudança de paradigma é realmente extremamente complicada, quer nos políticos, quer em relação a cada um de nós. A cada um de nós. E, portanto, a nossa pegada ecológica, onde se todos vivêssemos como portugueses, nós precisaríamos de mais de 2 planetas, porque nós vamos muito para além da capacidade que o nosso país tem de regenerar os recursos. Portanto, nós precisamos aqui de uma boa dose de importação de recursos de outros, acaba por, obviamente, ser decisiva. E realmente 2030 e 2050 são as 2 grandes metas à escala europeia e mundial, porque nós temos a temperatura a subir. O objetivo de Paris é que não ultrapassemos 1,5 graus em relação à era pré-industrial, ou ficamos pelo menos bastante abaixo de 2 graus de aumento, e nós já subimos praticamente 1 grau. Portanto, já temos uma margem de manobra pequena e não há uma vacina para o clima. Em tempo de pandemia, e não tínhamos falado sobre esta paragem também dos últimos meses, nós temos que nos lembrar que este tipo de emergências, a biodiversidade, a crise dos recursos, a crise climática,
não se resolve de forma alguma, por muito engenho humano que haja, em 1 ano ou 2 e com a ajuda de uma vacina. É algo que a resiliência do sistema terrestre nestes domínios é tal que nós precisamos de décadas. E a herança que estamos a deixar, neste momento, a quem venha a seguir, vai no mau caminho que nós precisamos de inverter. Claro. Juntamente com o gerador, a Zero está também a lançar uma iniciativa que chamamos Sobressalto, que tem um mote, que tem uma pergunta, que é qual é o papel da cultura na luta contra as alterações climáticas. O que é que o Francisco pode também adiantar sobre esta parceria e esta iniciativa Sobressalto? Bem, é porque a palavra foi, penso eu, muito bem escolhida, porque nós precisamos realmente de nos mobilizar, de nos sobressaltar sobre a realidade que estamos a viver. Precisamos de mudar, não é? Como eu digo, há várias palavras-chave e entre elas essa é fundamental. E há todo um setor que, no fundo, tem a ver com a nossa vivência, a nossa herança em termos de relação com o meio, com o espaço, com os outros, que a cultura acaba por traduzir, e onde esta realidade da sustentabilidade ainda tem passado ao lado. E tem passado ao lado, quer em termos daquilo que é possível fazer nas atividades culturais para elas próprias mudarem em relação à pegada carbónica, ou seja, às preocupações em minimizar todas as consequências em termos das alterações climáticas, mas também o facto de os agentes culturais poderem ser absolutamente decisivos no passar, na transmissão da mensagem, através da escrita, do teatro, da pintura. Quer dizer, há aqui toda uma capacidade de alertar a sociedade, de mobilizar a sociedade, onde a cultura pode, seja em tempos de pandemia ou pós-pandemia, ter um papel crucial, e é aqui que o gerador e a Zero se juntam neste sobressalto para realmente criar a mudança e envolver todos nesse trabalho. Claro. Um dado importante também aqui, e esse também é o trabalho da Zero, também acaba por ser o trabalho do gerador, é esta ideia de criar informação, trazer informação, criar dados sobre isso. No trabalho, por exemplo, da Zero, sem dúvida que os dados, a informação recolhida e trabalhada será muito importante no trabalho que fazem, assim como no gerador. Diria que essa é uma parte fundamental, até na era quase de um excesso de informação que existe, de que deve haver uma informação detalhada e correta e que isso é transversal às várias áreas. Não, nós passamos a ouvir falar em vários meios que o conhecimento, a ciência, são decisivos naquilo que deve ser a condução da nossa atuação. E, portanto, se nós não temos essa leitura, se nós não temos esse conhecimento, nós também não conseguimos envolver naquilo que são as nossas atitudes e a nossa visão para um mundo onde estes grandes problemas possam ser ultrapassados. E realmente cada um de nós, à escala individual e no meio de mais de 7 mil milhões de pessoas, ao mesmo Portugal como um pequeno país, todos somos realmente fundamentais nessa mudança. E para agirmos, precisamos de saber e precisamos de perceber e interiorizar, para tomarmos os comportamentos e as atitudes certas, a razão do porquê desta nossa necessidade de mudar e como é que podemos ser mais eficazes nessa mudança. E, portanto, não é preciso sermos cientistas, não é preciso sermos peritos, mas é preciso termos
sensibilidade e um conhecimento básico que nós vamos procurar trabalhar e transmitir, formar e informar para que realmente este sobressalto seja um êxito. Muito bem. Francisco Ferreira, obrigado por ter aceito este convite e muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Obrigado eu também e vamos trabalhar juntos